Governos ao redor do mundo vêm anunciando diariamente novas medidas para conter a disseminação do novo coronavírus. A Covid-19, doença causada pelo vírus, já matou mais de pessoas. Mais de 167 mil casos foram reportados até esta segunda-feira, 16/3. No Brasil, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, decretou nesta segunda estado de emergência e recomendou o fechamento de lojas de shoppings, clubes e academias. Restaurantes e bares só poderão atender a 1/3 de sua capacidade, assim como as praças de alimentação de shoppings. Na semana passada, o governo já havia recomendado o esvaziamento das praias fluminenses. As aulas nas redes pública e privada, em escolas e universidades do estado, estão suspensas por 15 dias, além de eventos esportivos, shows, feiras, comícios, passeatas, entre outros. Também foi anunciado o fechamento de teatros, casas de show e cinemas. Também determinou a suspensão imediata das aulas em universidades públicas e uma suspensão gradual nas escolas das redes públicas estadual e municipal da cidade de São Paulo, a partir de 16 de março. As escolas continuarão abertas por uma semana após esta data, e, no dia 23 de março, as aulas serão suspensas. A rede privada recebeu a recomendação de seguir os mesmos procedimentos. A data foi determinada a fim de dar tempo suficiente para que as famílias se organizem para o período em que as escolas ficarão fechadas. O governo pediu que as crianças não sejam deixadas com os avós, porque idosos têm mais chances de desenvolver quadros graves quando são infectados pelo novo coronavírus. O governo paulista afirmou que ainda não há uma previsão de quando as atividades de ensino serão retomadas e que isso será avaliado constantemente, de acordo com a evolução da epidemia. Além disso, os funcionários públicos estaduais de São Paulo com mais de 60 anos, com exceção dos que atuam nas áreas de segurança pública e saúde, deverão trabalhar de casa. Museus, bibliotecas, teatros e centros culturais do estado ficarão fechados por até 30 dias. Na sexta-feira, 13/3, o Ministério da Saúde já havia anunciado as recomendações gerais para todos os estados, que incluem o isolamento voluntário de uma semana, a partir da data do desembarque, para pessoas que viajaram ao exterior recentemente e o isolamento de casos suspeitos por 14 dias em casa ou hospital. De acordo com o governo federal, grandes eventos, governamentais, esportivos, culturais, comerciais, religiosos etc., devem ser cancelados ou adiados, caso haja tempo hábil para a mudança. Se não for possível, recomenda-se que o evento seja feito sem público. Nos estados em que já foi registrada a transmissão comunitária do vírus atualmente, São Paulo e Rio, deve-se optar pelo ensino à distância ou a antecipação de férias para instituições de ensino. O trabalho remoto também deve ser estimulado. A transmissão comunitária ocorre quando há casos em que não é mais possível identificar a cadeia de infecção. Isso significa que o vírus está circulando livremente na população. Até então, só havia registros de casos importados ou de transmissão local, em que é possível identificar a origem da infecção. No Reino Unido, o primeiro-ministro, Boris Johnson, afirmou que os britânicos devem evitar viagens que não sejam essenciais e o contato pessoal entre si, além de trabalharem de casa sempre que possível. Lugares cheios, como bares, festas e teatros, devem ser evitados. Em lares em que ao menos uma pessoa apresentar sintomas como tosse persistente ou febre, todos devem ficar em quarentena doméstica por 14 dias. O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou medidas mais restritivas no país a partir desta terça-feira, 17/3. Toda a população deve permanecer em casa por 15 dias, com a exceção de deslocamentos essenciais. Violações serão punidas. Militares ajudarão a transportar os infectados pelo vírus aos hospitais, e o segundo turno das eleições municipais foi adiado. Escolas e universidades do país também foram fechadas, assim como atrações turísticas como o Museu do Louvre e a Torre Eiffel. As escolas foram fechadas e grandes aglomerações também estão proibidas. Além disso,
O país fechou as fronteiras terrestres com França, Áustria, Suíça e Luxemburgo. A Comissão Europeia propôs na segunda-feira a restrição de todas as viagens não essenciais para países na União Europeia. Residentes de longo prazo, familiares de europeus e diplomatas, assim como funcionários de saúde, ficariam isentos da proibição. A Espanha iniciaria o controle em suas fronteiras terrestres a partir da noite desta segunda-feira e apenas espanhóis, residentes e pessoas em situações especiais poderão entrar no país. O governo espanhol impôs restrições duras à população de 47 milhões de habitantes, como parte de um estado de emergência de 15 dias. As pessoas não devem sair de suas casas a não ser que precisem comprar suprimentos essenciais ou remédios, ou para trabalhar. Países como Polônia, Grécia e Ucrânia também anunciaram restrições ao comércio, em viagens ou à movimentação de pessoas para conter a disseminação do vírus. Os Estados Unidos impuseram restrições de viagens aos 26 países da União Europeia, impedindo a entrada de qualquer pessoa que tenha estado na Europa nos últimos 14 dias, com a exceção de cidadãos americanos. A decisão também foi estendida ao Reino Unido e à Irlanda. O presidente Donald Trump anunciou o fechamento de escolas e pediu que sejam evitados encontros com mais de 10 pessoas, viagens não essenciais e visitas a restaurantes de bares. Ele também pediu que todos os idosos fiquem em casa. A Argentina foi o país que registrou a primeira morte na América Latina. Levando isso em conta, o governo argentino anunciou que as aulas serão suspensas em todos os níveis educacionais do país pelos próximos 14 dias. Além disso, segundo o jornal La Nación, as autoridades vão verificar casa por casa se os argentinos que viajaram para áreas de risco estão cumprindo o auto-isolamento. Na quinta-feira, já havia sido decretada a suspensão de voos por 30 dias da Europa, EUA, Coreia do Sul, Japão, China e Irã. Além disso, todos os eventos com grande aglomeração de pessoas, desde shows até partidas esportivas, passando por reuniões culturais, comerciais e educacionais, foram suspensos. A presidente em exercício, Jeanine Áñez, anunciou a proibição à entrada no país de passageiros vindos da China, Coreia, Itália e Espanha. A suspensão de voos para e da Europa e grandes eventos públicos com mais de 1.000 pessoas já havia sido tomada. O governo de Ivan Duque decretou um estado de emergência sanitária até 30 de março, o que confere ao presidente poderes extraordinários para mitigar a crise. O presidente ordenou o fechamento da fronteira com a Venezuela no dia 14 de março, além de decretar a proibição de entrada de estrangeiros da Europa e da Ásia. Outras restrições anteriormente tomadas são o desembarque de cruzeiros e o cancelamento ou adiamento de todos os eventos com mais de 500 pessoas, incluindo o Festival de Música Estéreo Picnic, o Campeonato de Futebol Profissional e a Feira do Livro de Bogotá.